A gente vai mudar de assunto e a técnica não vai conseguir fazer o que eu gostaria muito, mas depois eu vou deixar legendado ali no chat para vocês o que vai acontecer. Eu vou colocar, eu não, o Thiago e o JP vão colocar para a gente o que foi ou o que foram as janelas de transferência de alguns times. A nossa enquete hoje é sobre isso. A temporada começou no dia há quase 2 meses já, né? Há 2 meses os times se reapresentaram. Os reforços foram chegando aos poucos. Tem reforço que chegou ontem, por exemplo, tem reforço que pode chegar amanhã, o Inter. Mas essas são as principais ou as mais invejadas janelas de contratação. Não olhem para a arte, eu leio para vocês. Olhem para a cara de Renato Maurício Prado. Vamos lá. Olha a alegria dele. Primeiro, Botafogo. Trouxe o Emerson Rusto, o João Vitor, o Jefinho, o Lucas Alter, já é titular. O Jefinho se machucou, Alexander Barbosa também, Savarino também, Luiz Henrique se machucou, Pablo Damian Soares também e Gregory. Essa foi a janela do Botafogo, que terminou o ano tristinho e precisava de uma vaga na Libertadores. Está um empate disso. Vamos à próxima. Corinthians, depois de perder 780 jogadores, trouxe Ranieri titular, Garro titular, Palácio jogou um jogo titular, se machucou. Hugo jogou 3 jogos, perdeu a posição. Félix Torres jogou todos os jogos. Gustavo Henrique também, Pedro Arruel se machucou, Mateuzinho voltou. Igor Coronado jogou 20 minutos, está no DM, e Pedro Henrique jogou 20 minutos, foi pro DM e já voltou. Próxima Gustavo Henrique foi embora, né? Gustavo Henrique foi embora. Não, Gustavo Henrique Lucas é titular. Veríssimo foi embora. O zagueiro foi embora. Tá bom, misturei. Ok, vamos em frente. Olha, era esse o momento, senhores. Printem a tela. Olha a covinha. Ele nem tem, mas olha as covinhas de Renato. Dela Cruz. Olha, Matias Vinha e Léo Ortiz. Diante da quantidade das outras janelas, eu diria que a do Flamengo foi até modesta. Ele contratou 3 grandes jogadores. Mas olha aqui, falando sério agora, sem gozação. A janela do Internacional é melhor do que a janela do Flamengo. Nós vamos chegar na janela do Internacional e eu vou mostrar para vocês que ela é melhor. Bota a janela do Internacional aí. A galera tá votando na do Flamengo na nossa enquete, hein? Internacional. Borré, baita jogador, baita centroavante. Roberto Ganão, baita zagueiro. Isso. Então. Alário, Ivan, que era o goleiro, se machucou. O Inter está atrás de outro goleiro ainda, até hoje precisa inscrever. Wesley, que já foi do Palmeiras, Cruzeiro, Bruno Gomes e Fernando Volante, que voltou da Espanha. É uma janelaça que ainda pode ter quem, Renato? Thiago Maia. Ainda entra o Thiago Maia aí, entendeu? Eu acho que a janela do Internacional, para o Internacional, é melhor. Porque a do Flamengo, ela tem 3 grandes nomes, isso é inegável. O maior de todos os nomes da janela, para mim, com todo respeito ao Luiz Henrique, o maior nome da janela, para mim, chama-se Nicolas de la Cruz. É o jogador mais importante que foi negociado nessa janela de transferência. Agora, tanto o Léo Ortiz como o Vina, que são excelentes, eles vêm para posições em que o Flamengo já tinha bons jogadores titulares. O Vinha vem para amarrar o Ayrton Lucas, que está convocado pelo Dorival. E o Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, que estavam formando uma boa zaga. Então, claro, você vê esses 3 nomes juntos, você diz, Mas em termos de efeito prático, eu acho que a janela do Internacional vai ter muito mais efeito prático no time titular do Inter do que a janela do Flamengo com esses 3 nomes. Essa janela eu passaria a considerar ela realmente poderosa se ali tivesse agora, por exemplo, Maurício do Internacional. O Flamengo está perdendo a oportunidade com o negócio do Thiago Maia de trazer o Maurício. Aí sim eu concordaria com vocês que é a melhor de todas. Mas é uma boa janela. Mas reitero, 2 dos reforços vêm para 2 posições que o Flamengo já tinha titulares jogando bem. Então, há que haver uma certa calma em relação a isso. Milha, eu até votei no Inter, vou contar baixinho, eu concordo com o Renato, mas queria mais os 3 do Flamengo do que os do Internacional, porque eu acho que, assim, no caso do Flamengo, sabe aquele coeficiente de dilatação que a gente aprendeu lá na aula de Química? É menor mesmo, né? Porque o Flamengo já tem um timaço, um elencaço. Não precisa tanto. Eu acho que o salto de qualidade como não é essa pergunta, mas o salto de qualidade do Inter, de fato, ele é maior. O Inter foi muito bem na segunda perna do ano passado, contratando Rocher e Ener Valencia. Imagina agora com tudo isso. Sim. Mas sabe que talvez a gente devesse colocar nessa conta, que é um cálculo que a gente não faz,
é quem ficou, quem não saiu. Porque isso também é um ganho. A gente tem muito medo, né, de perder os jogadores que fazem bem ao time. Por exemplo, o Palmeiras manteve a espinha dorsal. Ficou o Veiga, ficou o Zé Rafael, ficou o Gomes. Ficou o Abel, coisa. Lembra? Final do ano o Abel Ficou embora. Ficou o Abel. Ficou o Abel. Esse é o maior reforço. Olha lá então, o Palmeiras. Aí, o Palmeiras. É muita gente que ficou. Assim, o Aníbal Moreno encaixou, né, gente? Encaixou. Então, o meio de campo hoje, acho difícil tirar Aníbal Moreno, o Zé Rafael e o Veiga. Tem ali uma trinca no meio de campo que dificilmente sairá. Os outros, a gente não sabe, assim, eu gosto muito do Lázaro. Gosto muito mesmo. Mas o que eu vi ele jogando ainda não entrou em campo. O Fluminense manteve o André, né, gente? Manter o André é um ganho imenso para o Fluminense. E o cara vai ficar, pelo menos até o meio do ano, né? É muita coisa. E acho também que a janela do Fluminense foi uma das melhores. Eu acho, se eu tivesse que votar nessa enquete aí, eu votaria. É que é difícil, que assim, no fim, meio do ano, a janela vai se mostrar quem fez melhor ou não, né? A gente está aqui só palpitando e vão cobrar a gente por isso. Mas vamos lá. Eu acho que a janela do Flamengo foi a melhor. Eu não sei se a do Fluminense não foi melhor, tá? Mas se eu tivesse que escolher entre Inter e Flamengo, eu falaria Flamengo. São contratações que a gente dificilmente vai dar errado. Dificilmente esses três vão dar. Sabe? Eles vão colaborar demais. E o Flamengo manteve também, né? Manteve gente importante. Então, eu começaria a olhar também assim, quem que essas diretorias estão conseguindo manter? E aí uma oferenda para as diretorias. Porque manter não é fácil. Não é fácil. O que a Leila fez para manter o Gomes, gente, foi um triplo carpado e manteve o cara. Não é fácil manter esses caras aqui. E tem outra coisa também, né, Mili? Tem a questão também da responsabilidade do time, né? A gente sabe que o Flamengo contratou esses jogadores podendo contratar e tem até dinheirinho de sobra para contratar mais um se precisar. O Internacional, a gente tem dúvidas, porque o Internacional teve problemas financeiros recentes e a gente sabe que teve adiantamento da Liga Forte e tal, então, assim, foram contratações boas e tal, mas que talvez não caiba no cofre do Inter. A gente tem que ver. O Barcelos, presidente, jura que cabe. Acho que a gente vai ter que esperar isso só no balanço de lá, ou algum repórter, setorista, alguém descobrir alguma coisa antes, mas a minha impressão é que todas essas contratações não cabem na conta do Inter. E para dar meu pitaco já aqui também, eu já votei na enquete e já, inclusive, estamos com uma boa taxa de likes. Mas eu acho que o Flamengo, para mim, é melhor. Por quê? Para mim, o De La Cruz, craque, joga nas 4 posições no meio de campo. O Vinha vai chegar para tirar o Ayrton Lucas da posição. O Vinha é melhor que o Ayrton Lucas. Vai melhorar também uma posição do Flamengo. E para mim o Ortiz também vai ser titular em questão de tempo. Então eu acho que o Flamengo contratou. E o Flamengo já tem um baita de um time, um baita de um elenco. O Davi Luiz vai virar quarto, quinto zagueiro. E com 3 jogadores que chegaram e que para mim vão ser titulares, é questão de tempo. O Tite tem a hierarquia dele ali, então vai dar um tempinho de jogo. Quando o Gerson voltar, o Tite tem a questão dele de que se perdeu a posição machucado, volta como titular e perde no campo. Ele tem essas questões que ele leva de time para time, levou na seleção, mas esses 3 jogadores vão chegar e vão, com o tempo, eles vão virar titular. No Internacional, eu olhando a lista do Internacional, Borré é uma baita contratação, um bom jogador, mas que teve alguns problemas na Europa. O Alário, que também é um bom atacante. O Robert Renan, baita zagueiro, que voltou agora do Zenit e tudo mais. Os outros são jogadores que vão compor, que eu acho que são bons, podem ser bons jogadores e tal, mas não chegam perto do que foi De La Cruz, Vinha e Ortiz para mim. E aí combinando com o que a Mili falou, que para mim é perfeito, com o que você segurou, e até mesmo no caso do Flamengo, com o que você mandou embora, então o Flamengo vai conseguiu se livrar do Mateuzinho, que o Renato já parecia estava pagando promessa outro dia aí, andando de joelho por agradecer que o Mateuzinho foi embora. Conseguiu agora negociar o Thiago Maia, que também não conseguiu uma sequência de verdade. Então, acho que nesse combo, olhando tudo isso e a questão financeira também, para mim o Flamengo é melhor que o Inter e tudo mais. Sabe por que eu prefiro o Inter? Quer dizer que eu acho que o Inter é melhor na janela? Porque você pega o time do Inter sem a janela e pega o time do Flamengo sem a janela. Você vai ver a diferença que faz para o Inter a chegada de todos esses personagens e a diferença, claro, que também faz para o Flamengo, mas menos.
O De La Cruz vai tomar a posição do Gerson, gente. O Vinha vai tomar a posição do Ayrton Lucas. O Léo Ortiz, muito provavelmente, vai tirar a posição do Fabrício Bruno. Mas não eram bagres, não eram posições que... a posição que só tem bagre é a lateral direita. E para isso o Flamengo não contratou. Entendeu? Então, por isso é que eu acho que a janela do Inter é melhor por tudo que ela vai dar de melhor a um time que não tinha tanta potência. O Flamengo já era uma potência, embora não tenha ganhado bulhufas no ano passado. Mas esses 3 jogadores, entendeu? São jogadores que chegam para substituir outros bons jogadores. Agora, concordo, não posso dizer que quem vota na janela do Flamengo está totalmente errado. Você olha De La Cruz, Léo Ortiz e Vinha, realmente são 3 baitas contratações. Mas eu acho que as do Inter, elas completam melhor o Inter do que o Flamengo. A grama do vizinho, quando ela não é sintética, ela é mais verde que a nossa. Então, vamos lá. Cada um vai votar aqui quem está na lista do outro que a gente queria, tá bom? Mas só no caso do Palmeiras, como treina no CT e tem grama normal, então vale também. Mili, quem que o outro time contratou? Só pode um, hein? Não pode ser ganancioso igual o Renato, que 3 não tá bom, mas só um. Um do outro que não veio para os seus times. O De La Cruz, né? Se tiver que pegar um, é ele. Eu diria De La Cruz também. Para ser diferente, se não puder votar no mesmo, eu gostaria do Borré, pensando inclusive que o meu time vai perder o atacante no meio do ano, né? Acabei de falar que só pode um. Você escolheu o Borré, você escolheu o De La Cruz. Eu escolheria o De La Cruz, mas para dar... Às vezes, mais ou menos, no Maracanã, De La Cruz. Para dar dinâmica, para não ficar todo mundo concordando com todo mundo, então eu vou pôr o Borré, pronto. Deixa eu explicar. Eu tinha que ter pensado antes que você não vai ter o Hendrick. A diferença básica do meu raciocínio em relação da minha depois. Ele falou, De La Cruz. O De La Cruz acrescentaria menos ao Palmeiras do que o Borré. Porque o Borré, a posição do Borré é uma carência do Palmeiras, que vai perder o Hendrick. O De La Cruz ia entrar para tirar do time ou Rafael Veiga ou Zé Rafael. Entendeu? Então, é o que eu digo, há uma diferença aí no tamanho do nome e no encaixe. Agora, o meu nome vai surpreender todo mundo. Então vai. Renato Augusto. Adoraria ter o Renato Augusto para ser um eventual substituto do Arrascaeta. Porque é uma posição que o Flamengo simplesmente parece que ignora que tem que ter uma reposição. Acha que o De La Cruz vai ser o novo Arrascaeta. Não vai. O De La Cruz é um jogadoraço, mas não é para jogar lá na frente, na posição do Arrascaeta. O Renato Augusto é um jogador que eu acho que cairia com uma luva no elenco do Flamengo. Não é para ser titular, é para estar no elenco. Arrasca não pode jogar? Joga o Renato Augusto. E mantém a qualidade. Era o que eu mais queria de todas essas reformas. Ele está na lista do Fluminense. Eu inventei a regra, não pode repetir. Então, a Mili tirou o De La Cruz do Flamengo, não sei para qual dos times dela, espero que para o meu. O Danilo tirou o Borré do Inter para o Palmeiras. O Renato tirou o Renato do Fluminense e levou para o Flamengo. E como a Mili já tinha reforçado meu time um pouco, o meu voto vocês deveriam saber qual é. Eu queria o Aníbal Moreno no meu time. Claro, eu ia falar isso. Bom jogador, muito bom jogador. Esse dava um jeitinho.